Na escola, no trabalho, na política, comunicação que educa, democratiza. Tá tudo no coração, melodia e percussão. A música afasta o medo e faz a mobilização. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Lembro dos nomes que inspiram, na nossa voz são eternos. Sempre de cabeça erguida, a nossa luta revive. Lembro do som da quebrada, do brilho dos nossos sonhos. O som derruba muralhas, e o nosso grito não para. Thank you all for being here for this very powerful film. Watching this film, showing this film on the first night of our symposium is very important for several reasons. If we're going to talk about anti-Black state violence transnationally over the course of these 3 days, that starts with the question, what do we mean when we talk about Blackness, stateness, and violence? And this documentary is very important for us actually being rooted in the Brazilian experience of this question, to think across national experiences. I have the immense pleasure of introducing tonight Camila de Moraes, who is the director of this fantastic, brilliant, and very powerful film. Camila de Moraes is a film director, also working in communication for theater and music, and comes from a family that has long engaged in cultural production in Brazil's Black movement. She studied journalism at the Center of Southern Methodists and currently studies audiovisual arts in Bahia. Her first feature film, O Caso do Homem Errado, the film you just watched, this documentary, is the first feature-length film to be launched commercially by a Black woman director in Brazil in 34 years, and has already won numerous national and international awards since its release earlier this year, including Best Film in the International Festival for Cine Latino. Additionally, this documentary was the finalist for the Brazilian nominee for the Oscar. So it is a very immense privilege that we were just able to watch this documentary. Camila has previously directed Mãe de Gay, Mother of a Gay, and Escrita do Seu Corpo, The Writing of Your Body, both of which won the Gold Award in 2008 at the University Festival in Gramado in Brazil. She is editor of the online magazine Acho Digno, Dignified, which focuses on questions of race in the areas of culture and education. With great pleasure, I introduce you to Camila de Moraes. Eu tenho muita coisa. Tá bom, tá bom. Boa noite. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, Fatinha, ao simpósio, por nos trazer aqui, né, e poder apresentar esse filme, primeira vez nos Estados Unidos. Agradecer a vocês que ficaram para assistir o filme. E eu vou falar um pouco do processo de como foi fazer e produzir esse filme, né? Eu sou Camila de Moraes. No Brasil tem ativistas negras como Vilma Reis e Lélia Gonzalez, que nos ensinaram que quando a gente chega no espaço tem que se apresentar com nome e sobrenome para o racismo não colocar qualquer coisa em nós, né? Então, eu sou Camila de Moraes. Eu venho de uma região no Brasil, Rio Grande do Sul, uma região que é predominantemente branca. E a gente achou no audiovisual mais uma ferramenta para o debate, para falar sobre a questão racial. Nessa última quinta-feira, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, o jovem chamado Pedro Gonzaga foi executado por um segurança de uma rede de supermercado. E isso aconteceu agora, em 2019. O episódio que a gente conta no filme aconteceu em 87. Passam-se mais de 30 anos
e pessoas negras continuam sendo executadas no Brasil. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. 77% das pessoas que morrem são pessoas negras. Então, é muito importante, a gente ainda precisa falar sobre isso. E a gente começou a fazer esse filme. A gente levou 8 anos para conseguir produzir esse filme. É uma produção independente. A gente tentou vários tipos de recursos, de financiamentos públicos, e não conseguiu nenhum apoio. Então, nós tínhamos uma preocupação de poder fazer esse filme com uma qualidade técnica. A gente conseguiu fazer uma parceria com uma produtora do Rio Grande do Sul, que foi quem nos deu todo o suporte técnico para fazer as gravações. Começamos a fazer as gravações em 2016, finalizamos o filme em 2017. E a gente começou, a nossa proposta era poder lançar o filme em festivais, porque um filme, para ter um selo de qualidade, ele precisa ser passado em alguns festivais de cinema e circular e poder garantir esse selo. A gente conseguiu, antes de começar o circuito de festival, a gente, em 2017, quando completou 30 anos do caso, a gente fez uma marcha no centro da cidade de Porto Alegre até o cinema, com faixas dizendo "Vidas negras importam", num cinema grande da cidade. Como esse filme é uma produção independente, a gente teve apoio da comunidade negra, principalmente financeiramente, para produzir o filme. E a comunidade negra sempre apoiou o filme, então a gente chama do coletivo do filme. E no dia, em maio de 2017, quando completou 30 anos do caso, o cinema de Porto Alegre ficou lotado. O cinema tinha 200 espaços para 200 pessoas e ficou lotado. E isso gerou muita repercussão na imprensa. Então, queriam saber quem eram aquelas duas pessoas. Esse filme é coordenado por 2 mulheres negras, eu e Mariane Ferreira. Então, queriam saber quem eram aquelas pessoas que movimentaram um grupo grande para ir ao cinema assistir a esse filme. Nós fizemos a estreia do filme num festival grande no Brasil, chamado Festival de Cinema de Gramado. E o nosso filme ele passou numa sessão de segunda-feira, no inverno, frio como aqui, num turno de tarde. E aí Gramado fica 2 horas da capital, e a gente conseguiu lotar um ônibus para ir assistir ao filme. A gente saiu pela manhã para ver o filme e voltar à noite. O nosso filme não estava concorrendo a prêmio por conta dessa outra exibição que a gente tinha feito. E para poder concorrer a prêmio, o filme tem que ser inédito. E, mesmo assim, gerou muita notícia, porque eram muitas pessoas negras num festival de elite, considerado de elite na cidade, e que foram em plena segunda-feira só para assistir o filme e voltar. Logo em seguida, o filme foi selecionado para um festival no Uruguai, no qual ganhou o prêmio de melhor filme desse festival. E nós, novamente, conseguimos ir em 10 pessoas para o Uruguai. Fomos de carro. E é isso que a gente fala, que esse filme é desse coletivo. É um coletivo que acredita no filme e que vai com o filme, vai gerando notícias. Nós ficamos muito felizes porque conseguimos estrear o filme num festival grande. Fomos no primeiro festival internacional e ganhamos prêmios. E continuamos escrevendo o filme em diversos festivais nacionais e internacionais. Porém, o filme parou de ser selecionado. Aí a gente não tinha mais dinheiro para investir, para poder escrever em festivais, porque muitos festivais são pagos. Então, a gente tinha um material bom, com uma qualidade. A gente precisava debater esse filme e não poderia ficar com esse filme parado. Então, por conta disso, o filme não é selecionado por conta de questões raciais, porque as pessoas ainda não estavam dispostas a discutir sobre isso. A gente fez outro caminho, então, para não ficar com o filme parado, que foi ir para salas de cinemas. Porém, é muita burocracia no Brasil para poder levar um filme para a sala de cinema. Tem que pagar muitas taxas, que para nós é muito caro. Cada documento do filme custa R$2.000.
Mais uma vez, a comunidade negra nos apoiou, lançamos campanhas no qual eles apoiaram financeiramente, e em março de 2018 a gente consegue entrar em circuito comercial. E aí chega a notícia que em 34 anos nós somos a segunda mulher negra a conseguir ter um filme de longa-metragem em salas de cinema de circuito comercial. Em mais de 100 anos de cinema brasileiro, apenas 2 mulheres negras conseguiram entrar com filme em circuito comercial, e a gente vê o quanto o racismo é estruturante em todas as áreas, que faz com que nos distancie desses espaços. A primeira mulher negra foi Adélia Sampaio, com um filme de ficção chamado Amor Maldito, em 1984. Então, nós tentamos uma empresa no Brasil chamada Distribuidora para poder distribuir o filme, porque essa empresa ela vai chegar com o filme em todas as salas de cinema do país. Porém, a gente não conseguiu nenhuma, e uma distribuidora falou que o filme não era o perfil delas, outra falou que, para poder começar o trabalho, nos cobrou um valor de R$50 mil, que para nós também é muito caro. Então, começamos a fazer uma distribuição independente pelo país. O segundo estado que a gente foi, como fazemos distribuição independente, a gente não consegue chegar em todas as salas de cinema ao mesmo tempo. Nós estamos indo uma a uma. O segundo estado que a gente ficou em cartaz foi na Bahia, um estado com a população negra majoritária, mais de 80% da população. E na Bahia a gente conseguiu ficar um mês em cartaz. No Brasil, os filmes ficam em cartaz uma semana. Se tiver público, eles permanecem em cartaz. Se não tiver, na primeira semana eles saem de cartaz. Então, a gente adotou várias estratégias que seriam fazer debates após o filme e sempre conseguir levar ao público. E, mais uma vez, o movimento negro nos apoiou, fazendo que, indo ao cinema e sempre divulgando. E o filme teve muita repercussão na mídia. A nossa pretensão é conseguir chegar nos 27 estados brasileiros. Até o momento de 2018, de março, até hoje, a gente passou por 15 estados brasileiros. Ok. Então, a gente fala que esse filme, após essa repercussão, ele começou a ser convidado para ir em festivais. A gente já agora, na carreira, conta mais de 20 festivais, por conta dessa repercussão e por conta do debate. E isso tem gerado... É muito bom, porque a gente vê pessoas abertas para discutir essa questão que, para nós, é muito cara, que é a nossa vida. A área do cinema no Brasil é muito injusta. Em um certo momento, em um evento que eu estava, uma moça estava falando sobre a produção dela. E ela comentou que a produção dela foi uma produção de baixo orçamento, de R$1 milhão. Para nós, produtores negros, baixo orçamento é R$2 mil. Nós produzimos com esse valor e produzimos coisas muito boas. Mas a fatia desse bolo precisa ser repartida. Esse bolo precisa ser repartido. E as pessoas me perguntam quando que eu vou fazer um próximo filme. Se eu vou fazer um próximo filme. Eu necessito fazer, porém com recursos financeiros também. Eu falo que eu não tenho problema nenhum em fazer um filme de baixo orçamento, desde que seja de R$1 milhão. Então, para 2019, a intenção é continuar fazendo o circuito comercial com o filme no Brasil inteiro e começar um circuito internacional, que já começamos. E nós fechamos um contrato com um canal de TV do Brasil, um canal de cinema, com o Canal Brasil. E, então, a partir do dia 14 de março, o filme começará a passar na TV. O caso do Homem Errado, infelizmente, é uma história que necessita ainda ser contada para que outras pessoas não aconteça isso novamente. E, por enquanto é isso. Thank you.
Camila, muito obrigada por até compartilhar ainda mais sobre a experiência do desenvolvimento do documentário e a história da circulação, que também é importante para a gente entender um contexto de racismo assim que vai muito além de uma história de violência bruta da polícia, mas todos nós que estamos situados numa sociedade onde o racismo se desenvolve de várias formas, até no circuito cultural. In the last few minutes, I'm going to open it up to a few questions for Camila. And so, James, do you have the mic? Oh, yes. Vou tentar de falar em português. O que passou com a mãe de vítima? Dona Maria Sebastiana tem 88 anos, está viva. Ela trabalhou, até o ano passado, trabalhava como empregada doméstica. Porém, ela não conseguiu dar depoimento para o filme, não tem condições, e até hoje não assistiu ao filme. Okay. O governo do Rio Grande do Sul, depois do seu filme, eles já have they tried to do anything to give some sort of recompense to the family? Has there been any sort of impact? Because the film has been shown through 15 states in Brazil. So I'm just wondering, has the government tried to do anything? Não, o governo não é omisso. Porém, num desses debates, a gente fez um debate com a Justiça no estado da Bahia e uma promotora, Lívia Santana, nos sugeriu que é possível, como o caso já prescreveu, ela falou que a gente pode tentar entrar com uma ação internacional para a família poder ganhar algum tipo de indenização. Porém, a gente precisa ver que a família é mais um processo muito longo, e aí, então, a gente precisa ainda dialogar com a família para saber se eles querem ou não. You had a question? Primeramente, te quiero dar las gracias por hacer tu trabajo. Eres una inspiración para nuestra gente y para nuestra comunidad. I first want to thank you, and I want to honor you for doing this project and telling the story that you've told, and the sacrifice that it takes to tell a story like that, you know, especially with the limited budget. So ¿cuánto fue total lo que te costó para hacer el documentario? How much did the whole documentary cost you to put together? Okay. ¿Entendieron? I mean, it's not Portuguese, but it's Spanglish. O filme custou num total de R$100 mil. Which turns out to how many US dollars? Like 30. 25,000? 30,000, 25,000. Wow, that's interesting. No, because a friend and I are doing a documentary for the Schools Not Prisons movement about mass incarceration. We got granted a small grant, which is $5,000, and it's difficult to make a film, and we have a deadline in June, and it's difficult to make a film with such a limited budget. But yeah. So, yo más quiero dar las gracias. Eres una inspiración, because if you can do it, I can do it, right? Okay, everyone, we're going to have one last question for the evening. Last questions? Lá em cima. Muito obrigada. Hello? I was really curious. Well, Can you hear me? can you talk to them? I was curious what the response has been, because even though this film takes place more than 30 years ago, it's very relevant to what's happening with Marielle Franco and other situations, contemporary situations in Brazil. So I'm curious to know what the response has been in the film screenings and the discussions. Yeah, just to know more about that. O Brasil é muito gigante e muito diverso. Esse caso é um caso de uma região do sul, e a gente chegou com esse filme numa região do norte, chamada Acre, e infelizmente, por todos os lugares que a gente já passou, sempre alguém na plateia
conta um caso tão absurdo quanto este. A situação no Brasil é muito grave. Toda hora estão matando pessoas negras, a todo instante. Então, a gente precisa fazer algo. Todos nós precisamos fazer algo. E com esse filme, a gente acha mais uma maneira, mais uma ferramenta de luta. A gente sabe que esse filme não atinge a todas as pessoas e não vai mudar o mundo. Porém, ele é um multiplicador, ele atinge algumas pessoas, e são pessoas que mudam o mundo. Então, ele é um multiplicador. Camila, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer enorme. E aí chegaram os negros, com toda a sua cultura, toda a sua tradição, toda a sua religião. Nunca pense em desistir do que se quer. Os inimigos estão testando a nossa fé. Olhos atentos pra saber como é que é. A-P-A-N-I-J-E. Nunca pense em desistir do que se quer. Os inimigos estão testando a nossa fé. Olhos atentos pra saber como é que é. A-P-A-N-I-J-E. O que nos une é muito mais do que ideais. É o desejo de louvar os ancestrais, com a ambição do meu povo e nossos orixás, com versos marginais, querendo sempre mais, para destruir aquele que insiste em nos deter, para descobrir todas as formas de sobreviver. Cabelo trançado em